Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o funcionamento do conversor CCCC chamado CPIC. O estudo desse conversor será separado em duas partes. No vídeo de hoje vamos nos concentrar no princípio de funcionamento e nas principais formas de ondas dessa topologia. Já no próximo vídeo eu mostro como determinar e projetar os parâmetros do circuito. Estou deixando aqui na descrição um gabarito que você pode baixar e imprimir para poder acompanhar o passo a passo. Então, dito isso, vamos começar. Bom, aqui vemos o conversor CPIC, com a indicação de polaridades e sentidos de correntes mostrada na imagem. Ele se difere dos demais conversores, como Buck, Boost, Buck-Boost, pelo fato de apresentar 4 elementos armazenadores de energia, sendo 2 indutores e 2 capacitores. Essa característica faz com que a escolha dos componentes seja mais restrita, pois uma escolha errada de indutância e capacitância pode fazer com que haja ressonância nesses elementos, levando a um funcionamento inadequado da estrutura. Antes de começar a análise, vamos considerar que o conversor opera em regime permanente, que os semicondutores são ideais e que as tensões sobre os capacitores são praticamente constantes. Ou seja, nesse momento, vamos desprezar a ondulação de tensão que há sobre os capacitores. A primeira etapa de operação ocorre quando a chave S entra em condução. Nessa condição, o diodo deve permanecer bloqueado. Daqui a pouco eu provo o porquê disso. Se observarmos a seguinte malha, temos que -E mais VL1 é igual a zero. Ou seja, a tensão sobre o indutor 1 é igual a mais E. Agora, se analisarmos a seguinte malha, temos que mais VC menos VL2 é igual a zero. Logo, a tensão sobre o indutor 2 é igual a VC. Agora, se analisarmos a seguinte malha, temos que mais VL2 mais VD mais VO é igual a zero. Ou seja, VD é igual a menos VC menos VO. Independente do valor de VO e VC, a tensão sobre o diodo nessa etapa é negativa, ou seja, ele está bloqueado. Bom, com essas equações já podemos esboçar as principais formas de ondas para essa etapa de operação. No primeiro gráfico é mostrado o sinal de comando do interruptor S, onde a largura do pulso corresponde ao tempo em que a chave S fica em condução, aqui designado por D vezes TS. Lembrando que D é a razão cíclica. A tensão sobre o indutor L1 vamos representar por um sinal constante, correspondente a mais E, na cor azul. Para sabermos agora a forma de onda da corrente no indutor L1, basta usar a equação dinâmica da corrente de um indutor. Fazendo as devidas substituições nessa equação, chegamos à conclusão que a corrente no indutor terá um comportamento linear. Como o conversor está operando no modo de condução contínua, a corrente no indutor deve começar de um valor inicial positivo, que vamos chamar de IL1 de zero. A tensão sobre o indutor L2 vamos representar no gráfico abaixo pela cor verde, correspondente ao seu valor VC, que ainda não sabemos o quanto vale, mas sabemos que ele é um valor positivo. Para sabermos a forma de onda da corrente em L2, basta usar a equação mostrada. Fazendo as substituições nessa equação, rende em uma equação linear. Assim, a corrente em L2 será uma reta, conforme mostrado. Quando o instante de tempo for igual a dTs, o interruptor irá bloquear, e daremos início à segunda etapa de operação. Quando o interruptor bloqueia, o diodo entra instantaneamente em condução, a fim de manter a continuidade das correntes nos indutores. Analisando agora a seguinte malha, temos que -E mais VL1 mais VC menos VL2 é igual a zero. Já analisando a seguinte malha, temos que mais VL2 mais VD mais VO é igual a zero. Como o diodo está em condução, sua tensão é nula. Logo, chegamos à conclusão que VL2 corresponde a menos VO. Assim, substituindo essas considerações na equação anterior, chegamos que VL1 é mais E menos VC menos VO. Para que o conversor esteja em regime permanente, é necessário que essa tensão seja negativa. Com essas informações, já é possível esboçar o restante das formas de ondas do conversor. A tensão sobre o indutor L1 vamos representar no gráfico na cor azul, correspondente ao valor E menos VC menos VO. Para determinar a corrente em L1, vamos usar novamente a equação da corrente no indutor. Agora, o instante inicial será D vezes TS, e a corrente inicial será a corrente que existia no instante dTs, que aqui vamos chamar de IL1 max.
Fazendo as substituições na equação, chegamos ao seguinte resultado. Como podemos observar, a corrente se comportará de forma linear e decrescente. Assumindo que o conversor está em regime permanente, a corrente deve encerrar o período com o mesmo valor que iniciou. Agora vamos esboçar a tensão sobre o indutor L2. Como a tensão corresponde a menos VO, vamos representar no gráfico na cor verde. Da mesma forma que feito para L1, a corrente no indutor é determinada usando a seguinte equação. Assim, fazendo as devidas substituições, chegamos à seguinte equação. Note também que a corrente no indutor será uma reta decrescente. As amplitudes das correntes em L1 e L2 dependerá dos parâmetros do circuito, e portanto elas não são iguais. Com base nas formas de ondas das tensões sobre os indutores, é possível estabelecer uma relação entre as tensões de entrada e tensão de saída. Sabemos que essas tensões devem ter o valor médio nulo. Lembrando que o valor médio é a área, que aqui é base vezes altura, divididos pelo período de comutação, TS. Então, se observarmos a tensão sobre o indutor L2, temos que a tensão média será mais VC vezes dTs, menos VO vezes 1 menos dTs, divididos por TS, tudo igual a zero. Se isolarmos VC da equação, chegamos ao seguinte resultado. Agora, se observarmos a tensão sobre o indutor L1, temos que a tensão média será E vezes dTs, E menos VC menos VO vezes 1 menos dTs, divididos por TS, igual a zero. Se substituirmos a equação anterior de VC nessa equação e fazermos algumas simplificações, chegaremos ao seguinte resultado para a tensão de saída. Ou seja, a equação da tensão de saída no CPIC é igual ao do buck-boost. Ela pode ser maior ou menor do que a tensão de entrada, dependendo apenas do valor da razão cíclica. Isso válido para o modo de condução contínua. Agora, substituindo a equação da tensão de saída na equação da tensão do capacitor, chegamos que a tensão sobre este será igual à tensão de entrada, ou seja, a tensão sobre o capacitor, C, não depende da razão cíclica. Bom pessoal, a primeira parte do vídeo vamos encerrar aqui. No próximo vídeo eu explico como projetar o conversor. Se você gosta dos conteúdos desse canal, considere a possibilidade de ser um inscrito. Isso ajuda no crescimento do canal e me incentiva a trazer mais conteúdo. As dúvidas que você tiver, deixe aqui nos comentários. Bom pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!